Você vai ler Isaías 54. Você vai ler o verso 2, verso 3, 4 e 5. Para este ministério, para esta igreja, para a vida do pastor Levi, para o compromisso que Deus tem com esta obra, com este ministério, assim diz o Senhor. Isaías capítulo 54, verso 2: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam a chorenequei, lavassuri, canta, lavachaia. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade a chorenequei, possuirás as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Alabassuri. São essas palavras que o Espírito Santo fala com esta obra esta noite. Amém, irmãos? Amém. Antes de eu entrar na mensagem, o Senhor mandava eu ler Isaías capítulo 60, verso 1. Quem sabe das coisas do Senhor, para aquele senhor ali de blusa amarela, você vê de blusa amarela. Assim diz o Senhor na palavra dele, no livro de Isaías, capítulo 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Aleluia, Jesus. Deus tem algo maravilhoso para cumprir na sua vida. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler o verso 1, o verso 2, o verso 9, o verso 10, o verso 11, o verso 12, o verso 14 e o verso 20. Amém, igreja? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 9: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Verso 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O verso 20: portanto, se o teu amigo tiver fome, portanto, se o teu inimigo tiver fome, é amigo, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Amém? Podeis assentar no nome do Senhor. Eu estava conversando com o Espírito Santo na minha casa. Porque, irmãos, nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que amar. Você ama o Espírito Santo? Quem ama o Espírito Santo aqui, levante a sua mão e diz: eu te amo, Espírito Santo de Deus. Eu te amo, Espírito Santo. Que seja o teu falar aqui esta noite,
que seja o teu querer, que seja o teu mover sobre as nossas vidas. Como Jesus foi ao Pai, ele disse: eu vou ao Pai, mas vos deixo o Consolador. É o Espírito Santo, irmãos, que nos consola. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita, que nos fortalece. O Espírito Santo, ele é tão especial em nossas vidas, ele é tão especial que Jesus disse: todo pecado contra mim será perdoado, todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não será perdoada, será réu de juízo eterno. Amém? Amém. Então, essa é a importância do Espírito Santo para nossas vidas. Então vamos estar aqui, irmãos. Se nós olharmos para essa mensagem que o apóstolo Paulo nos deixou no Romanos capítulo 12, aqui no verso 1, nós vamos aprender, porque a Bíblia ela quer nos ensinar. Nós temos que ter o desejo de aprender cada vez mais. Ninguém, irmãos, é mais sábio, ninguém prega mais que o outro. Não, Deus não faz acepção de pessoas, todos nós somos iguais diante da presença do Senhor, mas Ele usa cada um conforme o seu querer, conforme o seu agir. Ali Ele usa cada um conforme o homem, a mulher de Deus se coloca na posição dele. Verdade. Então, ao ler esta mensagem, ao ler esta palavra que Paulo nos deixou escrita aqui no livro sagrado, aqui no manual do crente, que é a Bíblia Sagrada, ele primeiro, Deus quer nos ensinar para que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo diante dele. Mas vamos parar para pensar e analisar o que é apresentar o corpo vivo em sacrifício à presença do Rei de Israel. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor quer nos ensinar que nós temos que renunciar à nossa vida, nós temos que crucificar o nosso eu, nós temos que crucificar a nossa carne, nós temos que renunciar aos nossos desejos carnais, a nossa vontade humana, vontade de homem, vontade muitas vezes de fazer as coisas do mundo, e voltar o nosso corpo inteiramente ao Senhor Jesus. Isso é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, agradável ao Senhor. Paulo também diz que todas as coisas me são lícitas, mas também nem todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, o mundo oferece muitas coisas: droga, prostituição, adultério, avareza, pecado, que muitas vezes faz bem para a carne. E a palavra do Senhor também fala, lá em Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória, que a carne milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne. O que isso significa? Que os dois estão em guerra. Existe uma guerra espiritual. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós iríamos ver uma batalha espiritual sendo travada nos ares, porque a palavra do Senhor também fala que a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, mas sim contra as potestades malignas. Ou seja, a nossa luta é contra o diabo, contra Satanás. Porque, irmãos, Satanás sabe que a nossa carne busca as coisas desse mundo, ele sabe disso. Então muitas vezes ele tenta o homem através do quê? Da prostituição, da cobiça, do dinheiro, das coisas carnais. Ele oferece um prato bonito, um prato cheio de coisas, como ele ofereceu para Jesus lá no deserto. Mas o que Jesus fez? Jesus recusou o prato de Satanás, Então, às vezes o diabo vem ali, até mesmo porque lá em Mateus capítulo 7, verso 15, o Senhor fala que aparecerão falsos profetas, que vão, são lobos vestidos de ovelhas. Mateus 7, versículo 15. Ou seja, às vezes o diabo ele vem, te oferece um prato ali bonito, lindo, cheio de enfeite, maquiado, porque a Bíblia diz que ele
é um lobo vestido de ovelha. Mas nós temos que ter cuidado com as coisas, nós temos que ser vigilantes. A palavra do Senhor também nos fala, nos ensina em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando alguém a quem possa tragar. Então o diabo está aí cheio de fúria, ele é o nosso maior inimigo. A palavra diz que ele é o nosso inimigo. Mas por que ele é o nosso inimigo? Porque ele é inimigo de Deus. Mas o diabo não gosta de nós, sabe por quê? Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Ali Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A glória do Senhor, a luz de Deus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Deus quer do seu povo, que nós apresentamos em sacrifício vivo na presença dEle. Renuncia o pecado, renuncia a vaidade, renuncia a avareza, renuncia a ira, renuncia a contenda e se apresente ali como imitador de Cristo. Imitador, porque Jesus, quem Jesus diz? Seja meus imitadores. Se você olhar para Jesus, Jesus era um homem humilde, cheio de amor, era um homem ali que obedecia a Deus, que orava ao Senhor, era um homem ali que buscava a Deus. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos aprender que Jesus amava todos, amava seus inimigos, irmãos, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Irmãos, eu olho para Jesus e vejo como tão grande é o seu amor para conosco, tão grande é o amor de Jesus para com o teu povo, mesmo ali com todo o poder que Jesus tinha, irmãos. Jesus tinha o poder de descer da cruz e exterminar com a raça humana, porque a palavra do Senhor diz que foi dado para ele anjos, guerreiros, palavra de Jesus. Por que Jesus preferiu, irmãos? Ora, a palavra fala que ele quer que nós sejamos os seus imitadores, os seus, como a palavra também que diz, né? Amai-vos uns aos outros cordialmente. Então Jesus ali, todos conhecem, mas vamos voltar, irmãos. Eu quero que você leve o teu pensamento ali na cruz do Calvário, Jesus ali sofrendo. Eu acredito que não doía tanto a chicotada que ele levou, né? Levou mais de 40 chicotadas, ali onde furaram ali os seus punhos, né? onde colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. O que doía mais de Jesus era o povo rejeitar, caluniar ele, zombar dele. Mas ali Jesus olhou para aqueles que o feriam e disse: Pai, perdoai-os porque não saibam o que fazem. Este é o verdadeiro amor que Jesus quer que a igreja tenha. É você abraçar o seu irmão, é você abraçar o teu inimigo e dizer para ele: eu te amo. É isso que Jesus quer de nós, irmão. Mas muitos estão vivendo aí pela sua própria cobiça. Só quer saber do seu eu. Haver ali um irmão da igreja passando necessidade, passando algo, ele ali ajudar, ajudar e apoiar, dar a mão, não. Às vezes só sabe criticar e falar mal do seu irmão, do seu próximo. Mas a palavra, irmãos, de Jesus, ela fala aqui no versículo 20: dai-o de beber, dai-o de comer para os seus inimigos. Nós somente aqui, se nós analisarmos neste versículo, nós aprendemos duas coisas: dar de comer e dar de beber. Vamos aprender também pelo lado material. Se teu inimigo, o teu próximo está passando necessidade material, ou melhor dizendo,
se está precisando ali de um prato de arroz, um prato de feijão, leve até ele, né? Mas se o seu inimigo muitas vezes precisa beber, comer algo, e a palavra do Senhor, também leve a palavra do Senhor para os teus inimigos. Não julgue, não calunie o teu próximo. Isso é que Jesus quer que nós vivamos e aprendemos. Porque se você não amar o teu próximo como a si mesmo, se você não aprender a amar os teus inimigos como Jesus amou os seus inimigos, infelizmente você não herdará o reino dos céus. E tem crentes, tem pessoas que acham que vai entrar de qualquer jeito no reino dos céus. Não vai entrar não, irmãos. Em Mateus capítulo 7, a gente sempre fala agora, verso 13, o Senhor fala que a porta é estreita, a porta que leva ao reino dos céus é estreita. Você não entra de qualquer maneira. Aleluia. Você não entra de qualquer maneira no reino dos céus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você não entra. Por isso que o Espírito Santo tem falado da igreja, tem ensinado aqui uma obra, esta obra que nós de falar, e essa igreja é uma igreja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando eu subi para o altar do Senhor, eu olhei para os obreiros, todos estavam de joelhos orando. Como meu coração se alegrou. Eu vi ali todos os obreiros de joelhos orando ao Senhor. Irmãos, em muitas igrejas não é assim, infelizmente. Em muitos, eu tenho andado muito por aí, visto que não é assim. As pessoas muitas vezes perderam o temor, perderam o amor de Deus. Amém? Então o Senhor também fala para nós o quê? Para nós apresentar santo e agradável a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é ser santo e agradável a Deus? Irmãos, quando Deus fala que nós somos santos e agradáveis aos olhos dele, porque quando Deus levanta no seu trono, Ele levanta, viu, irmãos, para olhar a tua igreja, para olhar os obreiros, os pastores, os demais irmãos. Deus levanta ali, quer com você ali santo diante da presença dele, mas como santo. Deus quer ver você ali com o teu pensamento ligado a Ele, com os teus olhos ligado a Ele, com o teu coração, com o teu falar ligado a Ele, até mesmo com o vosso modo de andar, seu modo de falar, até mesmo o seu modo de vestir na sua vida, ali dentro da sua casa. Muitas vezes, o pastor não está ali, o irmão não está ali, ninguém está vendo aqui dentro da minha casa, dentro do meu quarto, mas Deus tudo vê. Deus tudo vê. A palavra do Senhor, ela fala, Daniel ali, capítulo 2, verso 22, ele revela o profundo e o escondido. Irmãos, então nada escapa dos olhos do Senhor. Então o Senhor está falando, Ele está nos ensinando, irmãos. Ele está falando conosco aqui na palavra dele, para que nós apresentemos santo e agradável na presença dele. Como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 14, verso 15, 16 ali, fala assim: seja santo em toda a vossa maneira de viver, seja também santo como eu sou santo. Para cada dia, irmãos, nós buscarmos a santidade em quem? No Senhor. Nós temos que buscar isso. Muitas vezes nós temos muitos defeitos, manias, nosso cotidiano, a nossa vida, mas nós temos que analisar se isso não está nos afastando da santidade que o Senhor, a qual nos requer. Porque se Ele está falando aqui na Bíblia Sagrada, Ele está nos requerendo isso, nós sejamos santos e agradáveis à presença do Senhor. Mas Ele também quer que nós apresentamos o quê? Um culto racional a Ele. Mas vamos analisar. O culto racional, irmãos, é um culto onde o Espírito Santo, onde a verdade opera, onde há prodígio, há milagre, onde o poder de Deus se manifesta, onde nós estamos aqui com um único propósito,
Nós estamos reunidos aqui esta noite com um propósito, em adorar a Ele, em apresentar um culto verdadeiro ao Senhor, um culto especial, ou melhor dizendo, um culto racional aos olhos do Senhor para as nossas vidas. Isso é apresentar um culto racional ao Senhor. É você não louvar o Senhor com sua boca, mas sim com o teu coração. É você ali, muitas vezes você fala da boca para fora: ai Deus, eu te amo, glória a Deus, aleluia, mas você não fala do seu coração. Se você não falar do seu coração, a sua oração, o seu glória a Deus, o seu aleluia, não vai nem passar do teto da igreja, viu, irmãos? Não vai nem passar. Mas se você ora com o coração, mas se você louva com o coração, potestades nenhuma, demônio nenhum tem o poder de pedir o teu louvor e a tua oração chegar ao Pai, porque Ele vai mandar anjos guerreiros para guerrear em favor da tua vida, para que a bênção dele possa chegar até você. Os irmãos estão entendendo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações? Amém? Amém? Amém significa assim seja. Então, amém. Mas, irmãos, o Senhor também nos ensina aqui no verso 2: e não vos conformeis com este mundo, mas conformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não temos que conformar com as coisas deste mundo que está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela diz: esse mundo já é do maligno. Nosso lugar não é aqui, nosso lugar é juntamente com Deus, do ladinho dele, ali, juntinho com o Pai, juntinho com Jesus, juntinho com o Espírito Santo. Este é o nosso lugar. Então Ele está aqui nos ensinando, nos alertando para que nós não temos que conformar com as coisas deste mundo. Às vezes nós vemos atrocidades acontecendo, coisas terríveis acontecendo no mundo, mas Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Nós olhamos lá para a Ásia, para a África, as pessoas morrendo de fome, né? Irmãos, nós não temos que perguntar para Deus por que isso, por que aquilo. Deus sabe todas as coisas. Nós não temos que conformar com as coisas desse mundo, porque esse mundo não pertence a nós. A palavra do Senhor fala lá em 1 João, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, neste mundo, as coisas deste mundo não pertencem para as nossas vidas. Vamos deixar as coisas do mundo para lá. Vamos se importar inteiramente com o nosso corpo vivo e agradável ao Senhor. Vamos estar falando a palavra, que seja a vontade de Deus sobre as nossas vidas, a boa vontade agradável do Senhor nas nossas vidas. Ou seja, qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Qual é a vontade? 1 João 2,25, o Senhor fala que a maior promessa dele é a promessa da vida eterna. Então a maior vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, é que você alcance a tua salvação. É que você alcance a tua salvação. Lá em Eclesiastes 7, 8, o Senhor fala para nós que não importa como começou a sua vida, não importa, não está nessas palavras, mas não importa como começou. Pode abrir sua Bíblia, está lendo Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Não importa como começou a sua vida, às vezes não importa como começou o teu ministério, não importa como começou a caminhada com Jesus, se houve muita calúnia, se houve muita crítica. Às vezes você é levantado, pastor, obreiro na casa do Senhor, as pessoas vêm, te caluniam, te jogam pedra em você. Dê glória a Deus por isso, irmãos. Dê glória a Deus, porque é sinal que você está dando fruto. Porque as pessoas só jogam pedra em árvores que dá fruto. Árvore seca que não dá fruto, ninguém joga pedra. Mas a árvore que dá fruto, a árvore labachai, que dá fruto, um homem joga pedra. Mas de nada prevalece. Nada prevalece. Ali fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 8:
que não importa como tudo começou, não importa como começou, mas o importante é como vai terminar a sua vida com Jesus. Isso que importa. A palavra do Senhor também fala que adianta um homem ganhar o mundo, mas perder a sua alma. Nós vemos por aí que as pessoas têm milhões, trilhões, tem tudo, né? Avião, carro importado, que pega 30 milhões aí e compra uma fazenda para seu proveito próprio. Deus vai requerer tudo isso, irmão, dos falsos profetas, dos falsos pastores, né? Deus vai requerer tudo isso, porque Ele nos alertou, né? Lá, cautelar e vos dos falsos profetas, Mateus 7:15. Irmãos, mas qual é a boa obra perfeita e agradável ao qual o Senhor Ele quer que nós apresentamos a Ele? A vontade de Deus é que nós ganhamos a salvação. É por isso que Ele é levantado, é por isso que Deus enviou o seu único filho, o seu unigênito, para morrer por mim e por você. Para quê? Para que nós alcançamos a salvação no nome do Senhor Jesus. Porque somente pelo Filho nós iremos ao Pai. Somente por Jesus nós vamos alcançar o que? A vida eterna. Tem igrejas por aí que não pregam Jesus, né? Nós temos Jesus. Infelizmente, não é a igreja do Senhor. Irmãos, mas isso, que a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a minha vida, que cada dia o seu coração se torne mais na presença do Senhor. Você não é nada, você é apenas pó. Cada dia você tem que buscar mais. Se você acha que buscou ontem tanto, hoje busque mais ainda na presença do Senhor. Conserte-se. Eu procuro me consertar todos os dias na presença do Senhor. Mas consertar como? Irmãos, quando nós erramos, pecamos às vezes em pensamento, em olhar, e por isso todos os dias eu peço perdão ao Senhor, e peço para que o Espírito Santo me quebra todos os dias, me renova, me faz um menino novo, um neném novo ali na fé, um vaso novo na presença do Senhor, porque nada nós podemos fazer sem o Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor fala em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, ali no outro versículo 9, o Senhor fala: amor, não seja fingido, aborrecer o mal, pegar o bem. Que o amor de Deus sobre as nossas vidas não seja um amor fingido. E você muitas vezes pensa que está tentando enganar Deus. Deus não pode ser enganado. Às vezes a tua boca, né, ali está louvando o Senhor, mas o teu coração não está. Muitas vezes você diz que ama a Deus, você diz que ama a Deus, mas não ama teu irmão. Você diz: eu te amo, Jesus, mas aborrece o teu irmão, não ama teu inimigo. Deseja, irmãos, tem crente muitas vezes que deseja que o teu inimigo caia, que o teu inimigo fracasse. Ali quando ele cai, fracassa, fica rindo. Avisei para ele, não sei o que. Não é assim. Se você diz, por isso que o Senhor está nos ensinando que o amor dele não seja fingido. Nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, porque Ele quer que nós amamos Ele. Irmãos, Deus não quer que nós sejamos os seus escravos. Deus não quer que nós sejamos ali marionete em suas mãos. Deus quer simplesmente que nós o amamos, não que nós temos que ter medo dele. Quer que nós sejamos os seus filhos e herdeiro da glória dele. E a partir do momento que você se torna filho de Deus, por intermédio do teu Filho, Salvador Jesus Cristo, que você se torna filho de Deus, Ele quer que você verdadeiramente o ame, se importe exclusivamente para Ele. Porque qual é o primeiro mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que cumprir este primeiro mandamento que Jesus deixou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois Jesus diz: não adianta você amar a Deus e não amar o teu próximo. Os dois estão ligados, irmãos. Os dois mandamentos, né, que Jesus falou, estão ligados.